E aí, galerinha do primeiro ano, beleza? Espero que todos estejam bem, tá? E nesse momento eu irei iniciar o assunto sobre sistema reprodutor, tá? E quando se fala em sistema reprodutor, tanto se fala em sistema reprodutor masculino e feminino. E quais são as funções desses dois sistemas? Produzir gametas sexuais, tá? No masculino, produzir os gametas, os espermatozoides, e no feminino, produzir o óvulo, tá? E quais são as estruturas que compõem o sistema reprodutor masculino? Nesse momento eu irei falar só sobre o masculino, tá? Quais são as estruturas que compõem só o sistema reprodutor masculino? Turma, o sistema reprodutor masculino ele é composto por um par de testículos, epidídimo, canal deferente, uretra, próstata, vesículas seminais e pênis, tá? Quais são as funções, a função dos testículos? Produzir espermatozoides, tá? Então toda a produção de espermatozoide vai ocorrer dentro dos testículos, através dos túbulos seminíferos, tá? E nós produzimos cerca de 1.000 espermatozoides a cada 10 segundos. Então, se o cara tem uma vida sexual ativa, ele vai chegar a produzir cerca de 1.000 espermatozoides a cada 10 segundos, certo? A próxima estrutura, epidídimo. Qual a função do epidídimo? Armazenar os espermatozoides que foram produzidos nos testículos, tá? Então eles têm essas funções, então ele tem essa função de armazenar esses espermatozoides. Função do canal deferente: transportar do epidídimo até a uretra os espermatozoides, tá? Então o canal deferente tem essa função de transportar do epidídimo até a uretra os espermatozoides. Um caso bem específico do canal deferente é o método contraceptivo chamado vasectomia, tá? Quando o homem não quer ter filho mais e não quer que a mulher se submeta a uma cirurgia, um procedimento mais brusco, ele vai lá no urologista e faz uma vasectomia, que simplesmente é cortar o canal deferente, impedindo que haja o transporte desses espermatozoides, tá? Qual a função da uretra, professor? A função da uretra é liberar o fluxo, o líquido, tá? E os espermatozoides, tá? Ou seja, liberar o esperma e mais o espermatozoide do sistema reprodutor masculino, e também tem a função de liberar a urina do sistema excretor. É aquele buraquinho, um único buraquinho que serve tanto para urinar quanto para ejacular, certo? Qual a função da próstata, Cícero? Turma, a função da próstata é simplesmente ajudar na ereção masculina, tá? Produzir um líquido leitoso que neutraliza a acidez da urina. Ou seja, como assim, Cícero? Antes do ato sexual, o pênis e a uretra ele precisa ser limpo, ele precisa ficar limpinho, sem nenhum resíduo de urina, porque a urina é ácido, tá? Então, se por um acaso houvesse esse contato dos espermatozoides com a urina, esses espermatozoides iriam morrer. Então, a próstata tem a função de liberar esse líquido leitoso que vai neutralizar, vai limpar essa canal da uretra, tá? Possibilitando os espermatozoides passar por ele sem causar nenhum dano a esses espermatozoides, tá bom? Essa é a função da próstata. Mas é tão temido por alguns homens, né? Quando chega aos 40 anos, que precisa lá fazer alguns procedimentos para saber se a próstata está no tamanho certo e tudo mais. Mas não vem um caso agora. E sobre as vesículas seminais. Turma, as vesículas seminais têm a função de produzir um líquido viscoso, tá? Que é o sêmen, que é o esperma, que vai se juntar com os espermatozoides e vão ser lançados para o meio externo, certo? Então simplesmente vai ocorrer isso aí, vai simplesmente ser transportado, junto com os espermatozoides para o meio externo, tá? Essa é a função da vesícula seminal, produzir o sêmen ou o esperma, tá? Não confunda esperma com espermatozoide. O esperma é o líquido, o espermatozoide são as células sexuais, são os gametas sexuais. E por sua vez o pênis, tá? O pênis tem a função de copulação, turma, tá? O pênis tem essa função de copular. Não vai haver o ato sexual se não tiver a introdução do pênis na vagina, tá? Então, o pênis ele é preenchido por sangue através dos corpos cavernosos, tá? Que são
orifício que tem no nosso pênis, e ele é preenchido por sangue, permitindo a ereção, tá bom? E a estrutura do pênis, ele é dividido na cabeça, que é chamada de glande, e todo o seu corpo, todo o seu tronco, que é chamado de prepúcio, tá? Então espero que todos vocês tenham entendido, e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.